Olá, meus queridos. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio Santos, com o seu nosso canal A Luz das Escrituras. Para tanto, estamos aqui de volta para levar a você mais uma palavra à luz da palavra de Deus, como dizemos, à luz das Escrituras. Só que desta feita eu quero compartilhar com você a respeito de uma doutrina que é uma doutrina bíblica, embora podemos chamar assim, dizer assim, muito polêmica, porque é a doutrina da Trindade. E essa é uma doutrina muito pouco aceita, até por muitas igrejas mesmo. Mas nós cremos na doutrina da Trindade, né? Não é três deuses, não estamos falando aqui de três deuses, estamos falando aqui de um Deus triuno, um Deus coexistente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E é claro, você não vai encontrar nas Escrituras, em sua porção e conteúdo, a expressão Trindade, mas você vai encontrar manifestações dessa doutrina, ou seja, do Deus Trino, o Deus que se manifesta e que se manifestou no tempo e na história, não é? Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como um Deus trino, um Deus que se manifestou a princípio na criação como o Deus Criador, e depois o Deus Filho na pessoa do Senhor Jesus, e muito depois então o Deus Espírito Santo. A Bíblia vai nos trazer uma passagem que esclarece com muita precisão essa verdade, a verdade da doutrina da Trindade, ou seja, de um Deus coexistente, né, em três pessoas distintas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E podemos chamar até então na pessoa do Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo, entendendo que não existe aqui três deuses, não estamos falando de três deuses, estamos especificando a personalidade da manifestação de cada um, né, dessas pessoas, porque Deus é um ser pessoal e ele se manifestou na criação como o Deus Pai, o Deus Criador. Na dispensação do Filho, ele se manifestou como Deus Filho, e na dispensação do Espírito Santo, que é essa que estamos vivendo, ele se manifestou na pessoa do Deus Espírito Santo, entendendo que é um único Deus, né? Um Deus único que na sua precisão do projeto e do seu plano de salvação se manifestou, né, soberanamente, porque foi um propósito de Deus. Ele decidiu se manifestar ao mundo dessa forma, né, e não tem que se perguntar por quê, porque Deus é soberano e o que ele decide está decidido. Nós não temos que ficar interrogando Deus com absolutamente nada, porque ele é o Senhor, é soberano. Pois bem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz, quando o Senhor, após ter criado todas as demais coisas, o texto diz:
Deus, capítulo 1 de Gênesis, verso 28. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas o versículo que eu quero ler é o verso 26, tá? Diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Perceba que quando Deus se expressa, façamos o homem, Deus aqui, na coerência dos pensamentos de muitas pessoas, alguém já disseram, mas Deus aqui, ele se dirige aos anjos. Deus aqui se dirige ao corpo angelical, e na verdade não é nada disso. Por quê? Porque a Bíblia fala, as Escrituras revelam que Deus, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Perceba que Deus está se dirigindo a mais alguém. Além da pessoa dele mesmo, ele se dirige a mais alguém. E com certeza, meu querido, não é aos anjos, não são os corpos angelicais, não é a hierarquia angelical que Deus criou, que ele está falando isso. Por quê? Porque Deus não disse, façamos o homem à imagem dos anjos, porque anjo não tem imagem de Deus. Não, pastor, não. O único ser criado que tem a imagem de Deus é o homem. É o homem. De acordo com a criação, à luz do contexto da criação, o único ser na criação, estou falando na criação, que tem imagem e semelhança de Deus, é o homem. Sendo assim, já que os anjos não têm imagem e semelhança de Deus, porque eles são anjos que se transformam, são seres bizarros, e você vai perceber isso em toda a Escritura, no Antigo Testamento principalmente, que em visões os profetas vão ver, e esses anjos se manifestam de várias formas. Na visão de Ezequiel, por exemplo, os anjos se manifestam com a cabeça de homem, a cabeça de touro, a cabeça de águia, né? E você vai perceber que isso são anjos. Aquela carruagem que vem pegar o profeta Elias, aqueles cavalos que Elias diz, carros e cavaleiros, né? Quando Elias fala isso, ele está falando de cavalos. Os cavalos é uma carroça que vem em forma de fogo, numa linguagem metafórica, buscar Elias. E aquela carruagem, segundo a Bíblia, na língua figurada, ela não é nada mais, nada menos do que a manifestação de anjos ali, para buscar o profeta. Então, anjos são seres bizarros, criados por Deus, que não têm imagem e semelhança de Deus. A única pessoa que tem imagem e semelhança de Deus é o homem. Então, nesse sentido, podemos afirmar que Deus estava falando com o Filho e com a pessoa do Espírito Santo. Não há dúvida disso, que ele estava se referindo ao Filho e ao Espírito Santo, ou seja, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Nós vamos ver no decorrer das Escrituras, no Novo Testamento, a manifestação da Trindade, por exemplo, no batismo das águas. E você vai observar que no batismo, ali, a presença da Trindade é algo muito real. Se percebe que quando Jesus desce as águas do batismo, vem em forma corpórea sobre ele o Espírito Santo. E logo em seguida, os céus se abrem e uma voz aclama dos céus: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer.
Então você observe que nós temos as três pessoas da Trindade ali. A pessoa do Filho, que é o Senhor Jesus, a pessoa do Espírito Santo que se manifesta no batismo de Jesus, e a pessoa do Pai falando para o Filho: este é o meu Filho amado. Em muitas outras passagens bíblicas que nós poderíamos aqui citar, existe a manifestação dessas três pessoas distintas, mas que se revelam numa única pessoa. E aí nós vamos perceber que a princípio Deus se manifestou como Criador. Depois veio a dispensação do Filho de Deus. Ele se manifestou a esse mundo como o Verbo de Deus, como Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo, 100% Deus, 100% homem. Mais adiante nós vamos perceber, quando Jesus é assunto aos céus, vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo hoje representa o Espírito de Jesus, né? Operando nesse tempo presente na dispensação do Espírito de Deus. Então nós vamos perceber que não há distinção entre eles no sentido da divindade. Por quê? Porque Deus é Senhor. O Pai, Ele é o Criador. Todas as coisas. E Ele é Deus. O Filho, por sua vez, se manifestou como Filho do homem, mas Filho de Deus e também o próprio Deus. E Jesus, ele vai dar provas de que Ele é o próprio Deus. Quando certa feita ele vai dizer aos fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Observe que Jesus vai manifestar a sua deidade e ele se revela como pré-existente, existente antes de qualquer coisa. O evangelista João, no capítulo 1, vai dizer: e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nada do que se fez se teria feito sem o Verbo. Vamos ler esse texto no Evangelho segundo escreveu João? A gente ficar mais claro aqui, ser mais preciso no texto. No princípio era aquele que é a palavra. Observe, no princípio era aquele que é a palavra. Diz aqui: ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. No princípio de quê? De todas as coisas. Quando o Pai estava criando as coisas, ele estava lá. Jesus não foi um ser criado, ele foi um ser gerado na manifestação do plano divino. Mas o fato dele ter sido gerado pelo Espírito de Deus não quer dizer que ele foi criado por Deus e passou a existir quando foi gerado pelo Espírito Santo na pessoa da serva chamada Maria. Não, Senhor. Ele é Deus pré-existente. Ele é pré-existente. O evangelista João vai falando: no princípio era aquele que é a palavra, ele era o Verbo. E ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 2. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Percebe agora que Jesus não passou a existir apenas no conceito de ser gerado quando o Espírito Santo gerou ele? Não, Senhor. Ele já era antes de todas as coisas. A única questão em pauta é que ele passou a se manifestar ao mundo como o Deus
que se revela na pessoa do seu Filho. O Deus que se revela em carne e osso. O Deus que se reveste de pele, de osso, de membros, de pelo. O Deus que se reveste de carne. Mas Ele é o Deus encarnado. Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Certa feita, um dos discípulos perguntaram a ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele vai dizer a Filipe, porque foi Filipe que o perguntou, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, e ele vai dizer: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, o Pai estava nele. Ele era a expressa imagem do Deus invisível. Em seguida, observando um pouco a dispensação do Espírito Santo, e é claro, Jesus vai evidenciar muitos sinais e vai deixar claro muitas proezas que fez, não só no sentido de manifestar milagres que só Deus poderia fazer, mas também ele vai manifestar atitudes que só Deus poderia tomar. Por exemplo, perdoar pecados. Jesus perdoou pecados, mostrando assim ser o próprio Deus encarnado. Jesus, ele recebeu a adoração de muitos que se prostravam diante dele. E fez questão de que essas pessoas honrassem como Deus, quando exigiu a presença dos 9 que foram curados de lepra. E apenas um voltou para adorá-lo e era samaritano. Ele perguntou: não foram os 10 curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9 para reconhecer o senhorio de Deus, para fazer o que este samaritano fez, vindo adorar? Então Jesus é alguém que aceita adoração, e só Deus é digno de adoração. Jesus, ele está dentro da coerência e de uma capacidade de se identificar como o próprio Deus, porque ele não pecou. Não havia nele nenhum pecado. Se ele é Deus, embora humanizado, ele não poderia ter nenhum pecado. E foi exatamente isso que aconteceu. Não havia pecado em Jesus. Certa feita, diante dos fariseus, Jesus interroga eles, dizendo: quem de vocês pode me acusar de algum pecado? Quem de vocês pode me condenar de algum pecado? Então você vai observar que não existe em Jesus nenhum pecado. Nele não houve pecado. Nele não houve nenhuma mácula. Nele não houve nada que pudesse inflamar a sua pessoa e a pessoa de Deus. Então, observando mais adiante, quando ele é assunto aos céus, que cumpre o plano de Deus, ele cumpre o seu ministério de 3 anos e meio, morre, ressuscita ao 3º dia e vai ao Pai, e ele agora envia o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo opera o milagre de revestir os discípulos, não é? Porque na verdade eles já tinham o Espírito Santo. A descida do Pentecoste foi apenas o revestimento de poder do Espírito Santo. Mas eles já tinham o Espírito, porque quando Jesus ressuscita, que se encontra com os discípulos, ele vai dizer: recebam o Espírito Santo. E as Escrituras vão dizer que Jesus sopra neles o Espírito Santo.
eles recebem o Espírito Santo. Pentecoste foi o revestimento do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem agora, cumprindo a missão, realizando agora uma nova dispensação, que é a dispensação que chamamos do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Então, meu querido, observando esses pontos, esses detalhes, não há como duvidar que existe a doutrina da Trindade. E o que é a doutrina da Trindade? É o estudo sistemático, detalhado, não é? Coerente, à luz das Escrituras, à luz de uma linguagem figurada, à luz de uma linguagem literária, né? De uma linguagem expressada nos fatos e acontecimentos do Antigo Testamento, do Novo. Ou seja, dentro de uma tipologia bíblica, nós podemos observar que a Trindade é uma doutrina verdadeira. Não tem nada a ver com o paganismo do século XVI, quando a Igreja Católica passou a adorar lá os deuses do passado. Não tem nada a ver com aquilo ali. Nada a ver. O que nós precisamos entender é que em toda a Bíblia a manifestação da Trindade é real. E elas trabalham de forma mútua. E não existe nada que o Pai esteja desacordado com o Filho ou com o Espírito Santo. Em tudo existe um mútuo relacionamento. Porque é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus, que dentro da sua dispensação se manifesta na pessoa do Pai, se manifesta na pessoa do Filho e agora se manifesta na pessoa do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você possa compreender com mais clareza acerca da pessoa do Espírito Santo, da pessoa do Filho e da pessoa do Pai. É o Deus triuno, é o Deus trino, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estaremos abordando mais sobre esse assunto. Fique atento, porque estaremos passando para você alguns argumentos fundamentados e muito precisos para esclarecer a respeito da pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Deus continue te abençoando em nome de Jesus.